Bom dia, sétimo ano. Hoje a nossa aula de empreendedorismo será sobre atitude empreendedora, tá? Teremos também sobre a nossa Zilda, né? Que ela justamente trabalhava na pastoral da criança. Vamos hoje trabalhar sobre atitude empreendedora. Vamos lá para a agenda, copiar a agenda do dia. Agenda, sétimo ano, empreendedorismo, sete do 8/20. O tema será sobre atitude empreendedora. Atitude empreendedora. Tá? Além desse, nós teremos também o exercício das páginas 50 até a página 56. 50, a página 56, né? Então, nós temos também, gente, um trabalho para vocês fazerem. Um trabalho que fala sobre, é o trabalho do terceiro bimestre, valendo nota parcial, entrega dia 14/8/20. E o tema do trabalho é sobre pastoral, né? Pastoral da criança. Pastoral da criança. Tá? Então, veja bem. Quando se fala em atitude empreendedora, ela mexe, né, com todos nós em relação aqui, ó. Atitude empreendedora, ela mexe, ele diz o seguinte: o que você entende por ter atitude? E quando ouve que alguém precisa tomar uma atitude, o que entende ao ouvir dizer que alguém teve atitude em uma situação? Então, podemos dizer que a atitude é uma predisposição, né? É uma predisposição para agir em uma determinada situação, de uma determinada maneira. Bem, a palavra atitude, ela pode ser usada em vários contextos, né? Que você adquire em sentidos bem diferentes. Você tem atitude diante de um problema, às vezes com alguma coisa
muito importante para você, se você tem um outro tipo de atitude. Quando é um problema para você resolver que não seja da sua família, você age de uma outra forma, de uma outra atitude, tem uma outra forma de agir, outra maneira de agir. Isso é atitude, né? Quando você vai comprar algo que seja necessário, você tem uma atitude. Quando é desnecessário, você tem outra atitude. Então, nós temos diversas formas de agir. Então, essa predisposição, essas maneiras diferentes de resolvermos as coisas são chamadas de atitudes, tá? Então, o que é que você entende por ter atitude? É isso aí, é você agir de maneira determinada em certas situações. Se você tem um problema para que você possa resolver e você se torne realmente uma pessoa vencedora, você tem uma certa atitude. Veja bem, diante da educação dos filhos, né? Diante da profissão, nós temos atitudes diferentes. Vocês sabem que os pais, eles trabalham todos os dias. Às vezes a mãe trabalha em casa, o pai sai para trabalhar, ou os dois saem, ou os dois trabalham em casa, né? Então, eles têm as atitudes dele em mandar vocês estudarem, em você estar atento. Eles param e ficam conversando com vocês em relação ao futuro. Isso é uma atitude, né? Uma atitude bem diferente. Você vê alguém praticando algo que é errado, você já tem uma atitude, já tem um discernimento de dizer, olha, você agiu errado, isso não está correto. Então você mesmo tem uma atitude de não se aproximar muito mais daquela pessoa, porque você sabe que ela não é uma boa companhia para você, não é um bom exemplo para você, entendeu? Então existe esse tipo de atitude na nossa vida. Muitas vezes uma atitude também ela pode nos prejudicar. Quando você compra algo desnecessário, às vezes até escondido dos pais, e vem a cobrança na porta, e seus pais não estão naquele momento com dinheiro. Então, foi uma atitude que você fez precipitada. Então, é por isso que você tem que pensar no que você vai fazer, em suas atitudes. Suas atitudes podem ser prejudiciais e também podem ser atitudes que vão ajudar, tá? Olha, postura corporal nossa na sala de aula. Às vezes o professor tem uma atitude e diz assim, olha, por favor, meu filho, minha filha, sente-se direito. Sua postura corporal vai prejudicar no futuro a sua coluna. Às vezes nós recebemos uma resposta bem grande. Ele baixa a cabeça e fala, o corpo não é meu, a coluna não é minha. Mas o que ele não está sendo condizente é que no futuro ele vai sofrer com aquilo, tá? Ele vai sofrer com aquela atitude que ele está fazendo concretamente através da coluna, que vai ser prejudicial. Às vezes também os pais dão conselhos em relação a certas atitudes dos filhos e eles escutam, entra aqui, sai aqui, nem ligam. São mais para ouvir o colega, a atitude do colega, e esquece da atitude que o pai, que é muito bem, que não, o pai e a mãe, que não querem ver o filho sofrendo, nem a filha. Então, tomam atitudes para levar o filho ou a filha para um caminho melhor. Mas escuta o colega, sabendo que um dia vai quebrar a cara, ou às vezes nem sabe, mas quer mostrar-se perante o colega que não está nem aí pelo que o pai e a mãe falam. Isso é uma atitude errada. Você vai sofrer com esse tipo de atitude. E lembra que eu disse para vocês, atitudes ruins são como palavras ruins. Atitudes boas são como palavras boas. Se você tem uma atitude branda, sólida, forte, fértil, boa, você vai prosperar, você vai crescer como um ser humano maravilhoso, tanto materialmente como espiritualmente. Agora, se você deixar
as atitudes que seus pais passam para você, deixam para lá, que acha que é já velho, já é caduco, já está ultrapassado, e vai ouvir a atitude do colega, você vai quebrar a cara. Você vai simplesmente plantar uma semente podre, que não vai prosperar, você vai cair. E quem vai te levantar? Aqueles que você achou de velho, você chamou de quadrado, de ultrapassado. Lembre-se disso. Lembre-se disso, que tudo que você, eu disse para você já, tudo que você pratica é uma atitude boa e uma atitude ruim. Então, se você vai colher no futuro o que não presta, a culpa é sua, por causa das suas atitudes. Entendeu? Por isso que a gente não deve tapar os olhos diante de certas atitudes. Não, também não tem que ter peito de ferro para lutar. Você tem que agir com sabedoria para vencer aquela atitude maléfica. Entendeu? Gente, uma pessoa que teve uma atitude boníssima foi a Dona Zilda Arnes. Ela contou um fato que ela se dedicava à medicina, ela passou no vestibular, a atitude dela era ser médica, o futuro dela, o sonho dela era ser médica para pediatra, para poder cuidar realmente das crianças. E o professor dela, no lugar de incentivar, disse para ela: olha, você vai conseguir, você é a única mulher que está querendo ser médica. Achando ele que a mulher não poderia se formar, ser médica. Mas ela foi a fundo, ela foi nos objetivos dela, ela lutou pelos ideais. E ela foi essa excelente médica pediatra. Gente, ela saía do seu país e ela ia para a África, ela ia para o Haiti, para a Ásia, ela viajava pelo país todo, Brasil. Então ela criava pastoral da criança, ela com o cardeal, que era irmão dela, que ela era de uma família de 16 filhos. Então os pais dela não eram ricos, mas eram pessoas bem, realmente, com atitudes, com objetivos, com sonhos que poderiam, com certeza, colocar em prática. Então ela foi para o Haiti, né? Lá no Haiti, ela foi para justamente observar o peso das crianças. Como é que as crianças estavam com seus pesos. E lá ela foi fundar também uma outra pastoral. Só que houve um terremoto, naquela época do terremoto em Haiti, houve um terremoto e a Dona Zilda morreu nesse terremoto, tá? Ela morreu, Dona Zilda, né? Faleceu, mas ela deixou o quê? Deixou um legado muito belo, que foi o quê? Você lutar pelos menores favorecidos. Ela deixou esse legado para os filhos, para os irmãos, para o cardeal, que é também irmão dela, né? Que, no caso, esse cardeal, que hoje também é arcebispo de São Paulo, Dona Zilda, ela lutou em prol da vida melhor, dos menos favorecidos. Ela pegava as crianças, né? Crianças que muitas vezes eram menosprezadas, as crianças negras, que quando as pessoas se aproximavam delas, diziam que elas eram crianças fedidas, eram crianças sujas, certo? Que poderiam estar sujas realmente, sem estar aquele banho, aquele perfume. Mas ela não, ela abraçava aquelas crianças, sabe? Ela simplesmente observava como é que elas estavam se alimentando, como elas se vestiam, e todas as crianças eram loucas por ela. É tanto que no enterro dela, do destroço tudo, que foi encontrado, né? O enterro dela foi belíssimo no Haiti, né? Ela veio realmente para o Brasil e aqui ela foi, as pessoas foram, observaram toda a preparação do caixão dela, pessoas todos orando por ela realmente, porque nessa época ela estava lá justamente para ajudar o
pobre, ajudar quem estava precisando. Então, o que que acontece? A Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança foi criada em 1983, na cidade de Florianópolis, né? Ou Florestópolis, no Paraná. Pela média, no caso, pela essa média aí, tinha muitas e muitas crianças já, né? Onde muitas vezes ela não recebia, né? Equivalente, porque ela não era uma família rica, ela vivia bem, mas não era uma família rica. Então ela precisava de apoio. E ela teve, com o tempo, teve esse apoio. Mas foi muita luta. E a alimentação das crianças, ela mesma participava, ela observava se as crianças estavam sendo bem alimentadas, se elas estavam sendo bem higienizadas, né? Ela ministrava toda a pediatria, no caso da medicina ali das crianças, levava vacinas, alimentação, vitaminas para aquelas crianças. Então a missão dela era justamente promover o desenvolvimento das crianças à luz, né? No caso, à luz do Evangelho, que ela praticava o Evangelho, além dela cuidar das crianças na parte da educação, da moradia, da alimentação, ela também levava a parte do Evangelho para aquelas crianças, né? E o irmão dela, como cardeal, também ajudava, né? Cardeal de São Paulo ajudava nessa missão. E depois ficaram os filhos, né? Para continuar trabalhando nessa pastoril, né? O pastoral da criança. E começaram a desenvolver até que hoje as crianças realmente passaram a ser bem assistidas nessas pastorais. Você observa aqui mesmo no nosso Ceará, tem muitos, né? Pastoral da criança e às vezes pastoral do adolescente, que ajudam. E até isso, nas próprias igrejas, você observa que nós temos psicólogos, né? Há aulas de psicólogos, há aulas para essas crianças, há aula de educação de adultos para os adultos, ajuda também aos idosos, né? Então existe tudo isso, é belíssimo, essa pastoral da criança, do adolescente, e também nós temos agora a questão do adulto, e eles olham também para os menos favorecidos, né? Menos favorecidos aqueles que são menosprezados pela nossa sociedade. E Dona Zilda, ela se dedicava muito, além de tudo isso, ela se dedicava a quem? Aquele que era mais escravizado, que eram as crianças negras. Né? Ela sentia que as crianças, elas ficavam longe das brancas, porque elas se diminuíam, elas se achavam menores, tá? Então ela conscientizou aquelas crianças negras e aquelas crianças brancas que elas eram iguais, tá? E passaram a se unir mais. Que pena que ela foi realmente interrompida, né? Interrompida a história dela, história de vida, mas com certeza, né? Com certeza ela deixou um legado para a família, um legado para o nosso país, de como você tem que trabalhar em prol de ajudar o seu semelhante, tá? Então nós temos aqui partilhar e refletir. Você tem dizendo, a Dona Zilda, ela conta que foi reprovada injustamente por um professor em seu primeiro ano de faculdade, simplesmente por ela achar que era uma mulher, que ela não devia estar ali. Então o professor ficou com raiva e reprovou. E ela era uma das que sentava nas primeiras filas e tiravam, né? Tentava tirar as notas boas, mas como ela era mulher, ele achava que ela não poderia entrar na medicina. Ele diminuía as notas dela, corrigia a risco tudo, né? Para poder ela não passar. E ela foi reprovada no primeiro ano de faculdade, mas depois conseguiu, não parou o seu sonho, conseguiu e atingiu seus objetivos. E hoje, olha, vocês conhecem, né? Estou conhecendo a Zilda, né? Que trabalhou
em prol da pastoral da criança, para lutar pelas crianças carentes, pelos menores desabrigados, pelas crianças desfavorecidas da sociedade, que eram justamente as crianças negras, que se sentiam inferiorizadas diante das brancas, que ela fez com que as duas se unissem, né? Pelo menos no período que ela estava trabalhando na pastoral da criança, né? Não sei agora como é que está. Mas ela morreu no Haiti, em virtude do terremoto que houve lá. E é isso aí, gente. Vocês agora têm a questão do exercício, onde também fala na página 54 sobre a questão do amor. O amor, ele é bastante complexo de se conceituar, mas ele é em geral entendido como uma ligação profunda e íntima. É conhecer, é cuidar, é querer bem e se comprometer com o outro. Amor é estabelecer uma relação de intimidade e afeto, respeitando os limites de cada um, sem ser cobrado, né? Sem ser repreendido, sem ser apontado. Quando amamos, tratamos o próximo com respeito, dignidade e justiça. Nutrir este sentimento proporciona um estado de bem-estar e dá o significado à vida. Então, o que é? O amor realmente é aquele que dá significado à vida. Amar, no caso, sem cobrança. Amar sem estar apontando o outro, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima aula.